Olá, professor Ricardo. Na aula de hoje a gente vai trabalhar um aspecto aplicado daquele vídeo que a gente viu na aula anterior sobre teorias evolutivas. A gente vai falar um pouquinho sobre camuflagem, aposematismo, mimetismo batesiano e mimetismo milleriano. Muita gente acaba criando muita confusão em cima desses conceitos. A gente vai entender isso bem rapidamente, de forma bem simples, objetiva e aplicada. Ok? Vamos começar falando um pouquinho sobre camuflagem. Camuflagem nada mais é do que a imitação do ambiente. Resumidamente, de forma mais simplista, um organismo imita o ambiente ao seu redor. Muitas vezes apenas com a cor, ele imita a cor do ambiente. Algumas outras vezes, ele imita não apenas a cor, mas a forma. Tá? Ele imita uma folha com maestria. Ele, inclusive, pode criar projeções na sua pele para imitar a textura do ambiente. Portanto, o objetivo da camuflagem é fazer com que um organismo não seja visível aos seus predadores. Geralmente, esse é o objetivo principal da camuflagem, mas pode acontecer também de predadores se camuflarem para conseguirem aproximar-se de suas presas sem serem percebidos e terem sucesso nessa, nesse ato de predação. As presas camufladas, elas em sua maioria são animais palatáveis. O que é isso? São animais comestíveis que têm um sabor agradável para os seus predadores. Portanto, elas evoluíram adotando uma estratégia de não chamar muita atenção. Eu não quero chamar, eu vou ficar imóvel, eu vou simular a cor, a forma, a textura daquele ambiente para que o meu predador não me veja. E assim eu sobrevivo, eu tenha sucesso adaptativo e passe essa característica para as gerações seguintes. Uma outra, um outro caminho evolutivo que pode acontecer, que alguns animais tomaram, é oposto à camuflagem. É o que a gente chama de aposematismo ou coloração de advertência. Esses animais geralmente têm cores muito fortes, muito vistosas, né? E geralmente essa coloração muito chamativa está sinalizando que esses bichos ou têm um sabor muito desagradável, ou são muito perigosos, venenosos, peçonhentos, ou são tóxicos, né? Liberam alguma toxina pela pele, alguma coisa do tipo. Tá? Geralmente a gente tem animais com coloração de advertência que chamam a atenção de eventuais predadores pela coloração, tá bom? E aí normalmente a gente tem muitos desses animais com coloração vermelha. Portanto, o vermelho na natureza é uma sinalização importante de coloração de advertência. Vê um bicho vermelho, se afasta, ele geralmente tem aquela coloração, ele evoluiu aquela coloração ao longo de milhões de anos para sinalizar, olha, eu sou perigoso, eu tenho um sabor muito ruim, eu sou tóxico, eu sou venenoso, se afasta de mim. Tá? Existem outras cores na natureza que geralmente também sinalizam a mesma coisa. Portanto, o animal vermelho, preto, amarelo, azul, roxo, cores muito vistosas, muito chamativas, geralmente estão passando esse recado, estão comunicando perigo. Portanto, geralmente, os predadores dessas criaturas tendem a se afastar. Portanto, é uma estratégia evolutiva bem diferente da estratégia adotada pelos animais que imitam o ambiente. Os que se camuflam querem passar despercebidos. Os que possuem coloração de advertência, pelo contrário, querem chamar muita atenção e fazem questão de chamar atenção, até para não serem confundidos. Olha, eu sou colorido, estou aqui, viu? Não me come, porque vai ser pior para você. E existe uma outra estratégia interessante na natureza, que é o que a gente chama de mimetismo. No mimetismo, uma espécie imita outra espécie. Geralmente, uma espécie palatável imita uma espécie não palatável. Tá? Ou seja, essa borboletinha
A laranjada aqui, ela é comestível, ela é gostosa tanto quanto essa que se camufla, mas ela evoluiu para imitar uma espécie que apresenta aposematismo. E isso faz com que o predador das borboletas pense duas vezes antes de comer essa daqui, porque ele vai ficar em dúvida: puxa, será que essa é venenosa? Será que essa é tóxica ou não? Tá? Esse tipo de mimetismo, onde uma espécie palatável imita uma não palatável, uma espécie não perigosa imita uma perigosa, a gente costuma chamar de mimetismo batesiano. Agora, existe uma outra variação de mimetismo em que eu tenho duas espécies perigosas, duas espécies não palatáveis que evoluíram, coevoluíram para apresentar semelhança nos padrões de advertência. Essa coevolução ocorreu por pressão seletiva do ambiente. A coisa funciona mais ou menos assim. Olha, essa borboleta branca com um contorno preto é perigosa. Ah, mas a borboleta vermelha também é perigosa. Portanto, esses organismos teriam evoluído ao longo de milhares de anos para apresentar uma forma, um mesmo padrão de coloração. Isso evita falhas nessa estratégia. Portanto, isso é muito frequente na natureza. Geralmente, os animais que apresentam aposematismo, eles têm padrões de coloração muito semelhantes, certo? Isso dá um recado mais preciso, mais claro para os predadores de que, olha, um padrão vermelho com preto é um padrão de perigo, se afasta e evita uma dubiedade de interpretação. Esse tipo de mimetismo a gente chama de milleriano. Outro aspecto importante que a gente precisa ressaltar é que a evolução não é um processo finalista. Tá legal? Portanto, essa borboleta branca, ela não evoluiu para tornar-se assim porque ela queria, porque ela precisava, né, com o objetivo de tornar-se assim futuramente. Tá? Esse processo é um processo aleatório que ocorreu por pressões seletivas ambientais, ou seja, uma borboleta com essas características levou vantagem adaptativa em relação a uma borboleta com essas características aqui, e, portanto, sobreviveu, adaptou-se melhor ao ambiente e teve maiores oportunidades de transmitir essas características para a geração seguinte. Bom, com isso a gente conclui o nosso conteúdo de teorias evolutivas, né, com esse exemplo de uma aplicação mais prática, mais palpável desse processo de seleção natural. E na próxima aula a gente vai finalizar a nossa playlist de evolução falando um pouquinho sobre especiação. Como é que uma nova espécie surge e a aplicação de tudo que a gente viu até agora na prática. Por enquanto a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima.